Então, pessoal, a gente está aqui hoje com o tema de entretenimento audiovisual. Eu sou Gabriel Vasconcelos e eu tô aqui com o Ismael, E aí, pessoal, beleza? o Paulo Vitor E aí, pessoal, tudo bem? e o Matheus Silvino. Bom, pessoal, bom dia. E hoje a gente vai falar sobre tudo que engloba o entretenimento audiovisual, desde filmes, séries, desenhos animados, clipes musicais. Espero que vocês gostem do nosso podcast de hoje. Trouxe algumas atualidades aqui sobre o universo audiovisual, né? Primeiro é que vai lançar dia 17 de novembro a nova plataforma de streaming da Disney, a Disney Plus aqui no Brasil. Especulações acredito que o preço vai variar entre R$ 29,00 mensais. E já com o lançamento da plataforma vai vir o próximo filme do universo expandido da Marvel, WandaVision. Falar um pouquinho de música, teve o lançamento do novo clipe do Justin Bieber, o clipe com o nome de Holy. Dia 23 lançou agora na Netflix Enola Holmes, a série que acompanha a vida da irmã de Sherlock Holmes. A atriz é a Millie Bobby Brown, a Eleven do Stranger Things. E dia 18 de novembro vai lançar o filme Duna. É um filme baseado no livro de 1965 com o mesmo nome. Então, pessoal, acho que a gente podia começar aqui nossa conversa de hoje, né? Começando do começo, falando sobre o surgimento, né, toda essa indústria audiovisual, principalmente do cinema, que começou há muito tempo atrás, né? Com o cinema mudo, que ele era, a princípio, todo em preto e branco e sem nenhuma fala. Então ele tinha toda a emoção, né, tinha que ser passada pelo ator de uma forma ainda mais expressiva, né? A gente conhece, por exemplo, todo mundo conhece o Charlie Chaplin, que era muito famoso nessa época, e tem por exemplo, aquela grande obra dele que é Tempos Modernos, onde ele mostra um trabalhador na época da Revolução Industrial. E a gente pode ver como antigamente não tinha muito recurso, né? Como era tudo feito, digamos assim, na cara e na coragem. Hoje em dia a gente tem filmes muito mais bem produzidos, não só em qualidade visual, mas em qualidade até de atuação, de imagem, de CG, que hoje em dia é cada vez mais presente, né? O que vocês têm para falar aí sobre isso? Só aproveitando esse ponto que tu comentou, né, de a diferença hoje em dia pro que era antigamente. Até não é uma comparação tão justa a ser feita, porque você vai comparar o custo dos filmes, hoje em dia é uma coisa exorbitante. Antigamente era uma coisa muito menor. Deixa eu só conferir aqui. Tempos Modernos. Corta. O orçamento... Não, tá tranquilo. O orçamento de Tempos Modernos foi $1 milhão. Você pegar aqui os filmes da Marvel, os últimos filmes que foram lançados, como, por exemplo, se eu tô aqui olhando a lista dos 20 filmes com os maiores orçamentos, dos 20 filmes, o mais baixo tá com 240 milhões de dólares. Ou seja, você vê que tem um crescimento muito maior. Então, comparação eu entendo, mas eu não sei se seja tão válida. Querendo ou não, são universos diferentes quase, se liga? Antigamente, por exemplo, você, como o Vasconcelos bem falou, os filmes eram preto e branco, sem som. O primeiro filme era um filme de um trem chegando na estação, dos irmãos Lumière, né? E com o tempo isso foi crescendo e saindo também. Tu comentou do Tempos Modernos. Eu lembro que foi um filme que eu assisti na época do ensino médio, no ensino fundamental, para estudar a Revolução, entendeu? Então você vê que hoje em dia os filmes são focados em contar uma história mais arbitrária do universo, uma coisa mais, sei lá, uma coisa mais grandiosa. Mas enfim. Então, Silvino, comentando sobre esse negócio do dinheiro, né? Eu fiz aqui rapidinho uma conversão aqui no site que eu achei da inflação, né, da época para hoje em dia. E eu vi que esses $1.500.000 que ele gastou na época, hoje em dia seria equivalente a 28.200.000.
o que, embora muito mais do que o que aparentava ser, né? Sim, sim. Ainda a gente pode ver que os gastos ainda eram bem abaixo. E eu acho que talvez tenha a ver também com, com o número de pessoas que trabalham no filme, né? Vocês têm alguma coisa que vocês queiram falar sobre? Eu tenho uma lista aqui dos filmes mais lucrativos também da época, do cinema mudo. Manda aí. Manda. O filme que teve maior lucro do cinema mudo foi um filme de 1915. Nossa, eu não sei falar esse nome. Tenta, vai. The Birth of a Nation, sei lá como é isso. Eu vou mandar no Discord. Manda aí, que a gente faz a tradução ao vivo. The Birth of a Nation. Que é isso? É o nascer de uma nação. The Birth of a Nation. Pronto. Exatamente. Esse foi o filme mais lucrativo do cinema mudo e ele lucrou 10 milhões de dólares. Interessante, nunca tinha ouvido falar nele. Também não. É interessante também a Eu gente pensei que os filmes de mais comentar. sucesso. Pode falar. Eu pensei que os filmes mais sucesso do cinema mudo fossem os do Chaplin e acabei descobrindo que tem muitos que não tem nada a ver com ele. Sim. É legal a gente ver também o que vem atrás do filme, né? Porque é comum a gente sentar na sala de cinema, assistir o filme e não entender a grandiosidade que vem por trás. Quando tem os créditos por um motivo, aqueles créditos grandiosos, porque você vê todas as pessoas que trabalharam naquela obra. E é literalmente isso, é uma obra, se liga? Você vê, por exemplo, os filmes mais antigos, tinham o quê? 4, 5, 10 pessoas? 15 pessoas, uma na câmera, uma na edição, uma no coisa de áudio, enfim. Hoje em dia, não. Hoje em dia, um filme tem várias produções, tem várias etapas, tem 1.000, 2.000 pessoas trabalhando por trás, tem os atores, tem vários editores, várias pessoas para checar erro. E é um universo que cresceu e ainda vai crescer, acredito eu, pelo menos. É uma coisa que, tipo, a gente fala, né, do falecimento das mídias modernas. E até uma pergunta que eu quero fazer pra vocês. Eu não vejo o cinema correndo risco que, por exemplo, a televisão passa, o rádio passa. Eu não consigo ver o cinema perto de morrer, entendeu? Eu queria saber se vocês acham que tem uma previsão, vocês acham que tem uma possibilidade de uma possível morte aí do cinema, sei lá. Eu acho que, enquanto a indústria de criação de filmes, é difícil mesmo a morte do cinema. Mas, até porque é uma mídia muito utilizada. Mas eu acho que talvez ele possa vir a ser substituído. Como, por exemplo, a gente tá vendo cada vez mais Netflix, Amazon, agora a Disney vai ter o próprio sistema dele, como a gente falou lá nas notícias. Então é bem possível que cada vez mais os filmes comecem a sair para essas plataformas. Então o cinema, enquanto local físico, principalmente depois de todos esses problemas com a pandemia, pode ser que ele venha a sofrer uma baixa muito grande. Não sei se morte, acho difícil, pelo menos no momento. Mas eu acho que cada vez mais a gente vai ver uma indústria de filmes que vai trabalhar com digital. A gente pode ver que a Disney resolveu lançar o Mulan de forma digital, né? Uhum. Que o pessoal pode comprar uma espécie de ingresso digital, além do pagamento da própria Disney Plus. E eu acho que isso vai acontecer cada vez mais daqui pra frente. Mas no sentido de indústria de criação de filmes, eu acho que não, porque é uma plataforma muito difundida, é um meio de entretenimento simples, rápido, direto, que te traz muita informação, né? Seja, sei lá, só de um filme de ação que tu vai se divertir ali no momento, ou então um filme que vai te deixar pensando por uma semana inteira, ou não sei. Eu acho que isso nunca tem como morrer, não. Ok. Fala, Ismael. Tá bom. Eu não acredito que o cinema venha a morrer futuramente, mas eu acredito que o público vai ficando cada vez mais específico. Por exemplo, no ano passado foi lançado o filme O Irlandês, né, do diretor Martin Scorsese, que é um dos maiores diretores da história, que junto nesse filme, no elenco, a gente tinha
Robert De Niro e Al Pacino, que também são dois dos maiores atores de todos os tempos. É um filme lançado numa plataforma de streaming com um diretor e um elenco de peso, seria algo inimaginável há alguns anos atrás. Então acredito que o público o cinema não vai morrer daqui a alguns anos, mas o público tende a ficar mais específico. Realmente quem vai consumir o cinema de fato vai ser aquelas pessoas que já costumavam ter uma frequência no cinema e não aquelas pessoas que vão esporadicamente ao cinema. Vocês falaram aí que o cinema pode dar uma caída devido à pandemia. Eu acho que, tipo, quando voltar, quando tudo se regularizar novamente, tiver vacina e tiver tudo livre, eu acho que, pelo contrário, o cinema ele vai dar uma alavancada por causa de todo esse tempo que o pessoal ficou sem assistir, de fora, entendeu? Se tiver um lançamento, um filme assim de sucesso, eu acho que vai dar uma alavancada. E eu acho que o cinema, assim, eu acho muito difícil de morrer, eu acho que não vai acontecer isso, porque o cinema em si não é questão só de assistir o filme. Senão todo mundo assiste o filme em casa, não é possível, entendeu? E o lançamento vai ser realmente em casa. A questão do cinema é que a sensação que o cinema lhe passa, você assistiu em uma sala que tá cheio de gente. Tipo, eu não sei se vocês lembram, mas nos Vingadores, o Ultimato, quando acontecia algo assim surpreendente, tinha as reações, todo mundo gritava enquanto assistia. Tipo, isso é muito massa. E eu acho que você assistindo em casa não tem como você ter essa mesma sensação que teria no cinema. Mas... Fora o fato de você sair do cinema pra comer com os amigos, com a família. Eu só puxo a pergunta porque, como o Vasconcelos bem falou, da plataformas, né? Teve agora esse novo lançamento da Disney Plus aí, o WandaVision, que tinha tudo pra eles colocarem no cinema, ia bombar horrores, ia ser mais um filme blockbuster. E eles estão colocando uma plataforma de streaming. E eu acho que isso é mais uma... Não digo uma demonstração do falecimento da mídia, mas uma demonstração que o mundo está mudando, que o mundo mudou. O mundo não quer mais aquele padrão de você ter que sair de casa. A galera quer alguma coisa no seu tempo, na sua velocidade. Eu acho que isso na minha cabeça, na minha percepção, o motivo das séries terem crescido tanto nos últimos tempos. Se alguém quiser aí puxar comentário. Eu acho que... Opa! É uma série. WandaVision é uma série. É uma série, né? Eu tava achando que fosse, mas eu não tinha certeza. O que eu queria dizer era que, tipo, nos filmes... Porque tem filme que é criado pra ser apenas um filme, não algo do tipo, se é muito sucesso, nós teremos 2, 3 filmes. Tem filme que realmente a história é focada pra ser apenas um filme. Sim. Mas caso o filme faça bastante sucesso, é muito provável que vai existir um segundo, terceiro ou quarto filme. E outra coisa... Já em relação às séries, é bem diferente. Por exemplo, vou dar o exemplo de Dark, que foi lançado em 2017, se eu não me engano. Dark fez um pouco de sucesso em 2017, teve um público bem específico, mas em 2018 e 2019 deu um boom essa série. E em 2020, que é o ano que nós estamos, que foi lançada a última temporada, com certeza deve ter sido o ano que a Netflix mais lucrou com Dark. Diferente de um filme, sei lá, um filme que foi lançado em 1980. É muito difícil que esse filme vá ter uma alavancagem em 2020, a não ser que esse filme tenha virado um clássico. Diferente de uma série que, independente do ano, como ocorreu com Dark, ela pode ter um boom de forma repentina. Então, pois eu acho que o negócio das séries é que eu imagino, isso eu não posso garantir, que elas tenham um gasto menor do que os filmes, né, para a produção delas. Até, se eu não me engano, eu vi alguma notícia sobre os atores serem pagos um pouco menos nas séries, exatamente, e também geralmente não são atores tão famosos, exatamente para não ficar muito pesado de fazer a série. Como é um negócio com muitos episódios, com história mais desenvolvida, maior, a gente pode ver, teve até uma notícia há um tempo atrás de que o Robert Downey Jr., né, que fazia o Homem de Ferro, ele fez uma aparição no filme, acho que foi do Homem-Aranha, né? Bem rapidinha, e ele recebeu, foi tipo 10 milhões, uma coisa dessa. E era alguma coisa assim, ele recebeu um valor muito grande por uma aparição no filme de tipo 10 minutos.
Então, esses atores bem grandes, é mais raro eles entrarem em séries. E quando eles entram, eles costumam receber menos. Ou seja, a série é boa para descobrir novos prodígios, né, na atuação. Além de que elas trazem histórias mais detalhadas. Por elas serem maior, ter mais episódios, elas conseguem fazer histórias com mais detalhes, histórias mais bem desenvolvidas do que os filmes, apesar de que nem todo mundo gosta, né? Exatamente por demorar mais, tem gente que prefere só ver um filme de 1 hora e ficar na sua, em vez de ter que fazer as famosas maratonas, de ver, sei lá, 8 a 12 episódios de uma vez, dependendo da série. Às vezes, como por exemplo o Game of Thrones, tem 8 temporadas, cada episódio com mais de 1 hora, cada episódio é como se fosse um filme. Mas eu acho que mais importante do que tudo isso, as séries elas são uma forma de, eu acho, de ir atrás de um público mais novo. A gente pode ver que a galera das séries, talvez até o Ismael possa falar mais sobre isso, que ele manja mais de série do que a gente, que as séries elas ficaram bem mais recentes agora com o advento da Netflix, né? Tem sempre um público jovem muito grande e a maioria delas são focadas para isso, para esse público. Como o Ismael falou mais cedo do Dark, que se a gente fosse ver há um pouco tempo atrás, quando estava lançando a última temporada na internet, só se falava sobre Dark, não se tinha outro assunto na internet. E é bem legal a gente ver que, por exemplo, Dark ele é uma série... De onde é que é a série, Ismael? É da Alemanha. É uma série da Alemanha. A gente tá vendo que tem um bagulho da Alemanha muito grande ganhando fama aí, enquanto geralmente no filme a maioria dos famosos vem dos Estados Unidos. Raramente vem alguns de outros países que recebem um nome grande. E eu acho que isso é bem legal. É tipo, eu esqueci qual é a palavra exata para isso agora, mas é tipo uma popularização do mercado, né? Uma globalização, fica mais fácil o acesso para todo mundo. Só um comentário antes que tu falou do custo, né? É complicado porque você vê, por exemplo, séries que ficam muito famosas, como até, por exemplo, foi com Game of Thrones, mas eu me refiro mais a Friends, por exemplo. Friends chegou no final da série, cada episódio tinha um orçamento de $10 milhões. Mas aí a gente entende que é exceções, de fato, querendo ou não, com séries o orçamento é mais reduzido, enfim. Pode falar, Paulo. E eu não sei se isso também se encaixa no sucesso das séries, mas talvez seja assim, a maioria das pessoas tem uma vida assim muito corriqueira, né, rápida, que precisa de coisas assim mais práticas. E tem muita gente que não tem tempo de ficar assistindo todo dia um filme de 2 horas, ou de 1 hora e meia. Aí eu acho que uma série assim de 40 minutos, às vezes tem até de 30, ou de 1 hora mesmo, fica bem mais rápido e mais prático de você assistir. Sim. E eu acho que ela abre espaço para fenômenos como o Dark, que uma coisa que o Dark ficou muito famosa, né, é pela história dela, que é bem complexo, com várias nuances e tal. E eu acho que num filme de 2 horas, não teria como o diretor trazer tanta história assim dentro dele, né? Então acaba que ele gera esse grupo de fãs mais pesados, assim, que gostam muito daquilo, que querem muito ver mais daquilo. E só pra me puxar mais uma coisinha que eu tinha esquecido de falar antes, que o Ismael tinha falado, sobre os filmes voltarem. É bem verdade isso que o Ismael falou, que geralmente os filmes só tendem a ser relançados quando eles são bem famosos, são coisas muito clássicas, né? E a gente pode ver, por exemplo, apesar de que ultimamente a gente tem tido um pouco do, entre aspas, renascimento de algumas franquias antigas. A gente teve Exterminador do Futuro, que teve filme recentemente. Halloween, né, que teve 2018, se não me engano. Exatamente. Também tem aquele filme dos Replicantes. Esqueci o nome dele agora, mas tem um filme recente agora também dos Replicantes que teve filme, acho que ano passado teve filme dele. E por fim, também o filme que a gente falou lá na notícia, o Duna, que vai lançar agora em novembro, ele tem uma outra versão dele que é de 1984. E ele vai lançar agora refeito com a nova tecnologia, né? Então a gente vai poder
ver um negócio com todo o poder técnico que a gente tem hoje em dia pra lançar um filme, né? O que é bem legal. Os filmes dos replicantes era Blade Runner. Blade Runner, obrigado. E outra coisa também que eu acho muito legal nas séries é que elas podem, tipo, fazer episódios desconexos, como é a série Black Mirror, e mesmo assim falando de um só tema, porque, tipo assim, a Black Mirror, ela fala bem sobre a alienação que nós temos com a tecnologia. Só que cada episódio é completamente desconexo do outro. Você pode começar assistindo pelo último que você ainda vai entender, entendeu? No anime isso é, até vocês podem falar melhor, no anime isso é mais visto com os olhos meio diferentes, meio errados, porque, por exemplo, você vê séries como, por exemplo, Naruto, eu não assisti toda, mas só puxando logo o tema aqui de anime, quando a gente vê a saga do Naruto, você vê saga tal, saga tal, saga tal, e no meio das sagas tem os fillers, que são os episódios que não são da história, então, só pra contar uma historinha. E eu conheço uma galera, pois é, exatamente, que servem só pra atrasar um pouquinho a série, pra poder acompanhar. Isso. E eu vejo isso, eu conheço uma galera que é completamente oposta a filler. O nosso Anime Moy, se quiser dar um comentário sobre. Anime Moy, Não, eu acho que isso aí tem mais a ver com a diferença na produção, né? Porque, tipo, geralmente quando pra algo virar uma série, pra algo virar um filme, exatamente por ser a mesma série, né? Que é mais barata que o filme, ela ainda é uma coisa bem cara. Então, pra algo virar uma série ou virar um filme, geralmente tem que, a não ser séries originais, que aí são casos mais raros e que tem acontecido mais agora com a Netflix, como por exemplo o próprio Stranger Things, né? Que ele foi uma série original que eles geraram com base nos algoritmos deles. Geralmente, para algo entrar nessas plataformas de filme, de série, ele já tem que ser uma coisa muito bem, digamos assim, fixada no mercado. Tem que ser uma coisa que eles têm certeza que vai fazer sucesso, porque se não fizer, o dinheiro deles vai todo embora. Todo investimento muito caro vai embora. Enquanto nos animes, acaba sendo um negócio bem mais calmo. Embora tenha que sim ter uma certa fama, o gasto do anime acaba sendo muito menor. Então eles são mais livres para fazer uma coisa lançando ao mesmo tempo que o produto original. E aí é por isso que acaba tendo que às vezes acontecer esse tipo de coisa, deles darem uma atrasada, porque senão eles passam o produto original. Ou então a gente pode ver em casos antigos, como por exemplo um anime que é conhecido de todo mundo, que é o Fullmetal Alchemist. Ele tem duas versões, uma que ele seguiu o mangá e a outra que foi a primeira, que quando estava lançando ela alcançou o mangá. Aí o que foi que eles fizeram? Eles resolveram terminar o anime inteiro sem ligar pro fim do mangá, eles fizeram um final próprio. Então tem duas versões do final de Fullmetal Alchemist, a que foi criada original pro anime e a do Brotherhood, que é a mesmo fim do mangá. Então eu acho que é sobre isso, mas é sobre o dinheiro envolvido, e exatamente por isso a produção é feita de uma forma diferente. Eles não precisam tanto dessa confirmação de que vai dar certo, que eu vou ganhar muito dinheiro. Entendi. Só a gente puxa logo pro próximo tópico, o próximo assunto aqui no nosso script, que é uma pergunta. Qual filme te marcou? E eu melhoro essa pergunta não botando só exatamente filmes. Se vocês quiserem comentar alguma série que marcou vocês, ou anime, ou qualquer entretenimento audiovisual, né? Música, clipe. Quem quiser comentar. Eu queria fazer um comentário bem rapidinho. Pra manter o que eu tava falando um pouco dos animes, só pra eu queria comentar mais uma coisa que entra nessa parte de o que gosto e tal. Uhum. Tem uma coisa que eu tava pesquisando sobre isso pra trazer aqui pro podcast, que... Calma, deixa eu só procurar o nome exato aqui pra mim não falar besteira pra vocês ao vivo. Tem uma coisa chamada suspensão de descrença. Eu não sei se vocês já ouviram falar. A suspensão de descrença, ela é uma coisa que acontece em tudo que é gênero de ficção. O que é que isso significa? É quando você tá vendo um trabalho, por exemplo, um Star Wars, ou então um Naruto, como o Silvino falou, ou então um filme da Marvel, e você
aceita que por aquilo ser um trabalho de ficção, aquilo não tem que lidar 100% igual à realidade. Então você deixa acontecer coisas que claramente não são reais. E por isso você consegue se divertir com aquilo, mesmo sendo uma coisa absurda. E aí é por isso que eu tô puxando agora depois de falar sobre animes. Não só os animes, mas os desenhos animados de forma geral, eles têm uma facilidade muito grande. Eu até vi isso há pouco tempo citando um outro podcast. Eu vi isso num episódio do Nerdcast que eles falam sobre Rick and Morty, que é um desenho animado recente, ficou muito famoso também. Que exatamente por ser um desenho animado, você inconscientemente até se permite que coisas aconteçam que você, se visse numa série, algum ser humano fazendo, você acharia uma coisa ridícula, uma coisa absurda, uma coisa que não faz o menor sentido. Então, se existisse uma série, por exemplo, como o Rick and Morty, exatamente a mesma história, só que com pessoas reais, você ia ver aquilo e vai falar, que série tosca é essa? Que esses caras estão fazendo aqui? Um velho bêbado andando com uma criança voando na nave espacial pelo mundo. Mas por ser um desenho animado, por causa dessa suspensão de descrença que nos desenhos animados costumam ser muito maior, você acaba aceitando mais coisas. Então, o desenho animado, eu vou puxar a frase que eu vi no podcast que eu falei, ele te traz uma forma mais barata de trazer coisas novas. Porque você não vai pensar, não, e se o desenho animado... Por que esse desenho animado não tá seguindo a realidade? Isso aqui não faz o menor sentido. Porque num desenho animado não precisa fazer sentido. A gente, desde pequeno, a gente tá acostumado com ver, sei lá, o coiote sendo amassado por uma bigorna e ficando vivo. Ou então o coiote voando porque ele não percebeu que tinha saído do chão. Uma coisa assim. Eu agora acabei de perceber que eu tô citando coiote, nem todo mundo deve conhecer coiote. Não. Conhece, mano? Porque eu sou... Enfim, o que eu tô querendo dizer é que, pra mim, não só o anime, mas o desenho animado de forma geral é uma das minhas mídias favoritas, porque eles te dão essa liberdade. E graças a ele, a gente tem coisas maravilhosas, como o Rick and Morty, que tá lançando na sua 4ª temporada, acho que ano passado. O Ismael vai saber falar melhor, que o Ismael é o menino das datas. Mas ele lançou ano passado uma temporada, ele é famoso que só, ele é muito divertido. A Netflix também tá apostando direto, né, em desenhos animados. Já teve o Rick and Morty, tem o Big Mouth, né? BoJack, tem o Big Mouth, tem o Final Space, tem aquele Midnight Gospel que lançou agora. Tem 1 milhão de opções de desenhos animados e hoje em dia esses desenhos animados não são mais feitos para crianças, né? Obviamente Rick and Morty não é feito para criança, nem Big Mouth, nenhum desses. Eles são feitos realmente para um público adulto, porque eles viram que tem uma galera adulta que curte esses desenhos animados com temática mais adulta. Então, para mim, os desenhos animados e animes me marcam muito mais por causa disso, apesar de que tem filmes muito bons. E outra coisa, já aconteceu desse fato que tu falou de acontecer coisas impossíveis com humanos graças aos desenhos animados. Não sei se vocês lembram, mas tem um filme Space Jam de basquete, né? Que é o Michael Jordan. Muito bom. Muito Aí bom. ele se junta com os Looney Tunes. Os Looney Tunes. E tipo, acabam que, se eu não me engano, tá com fogo nele, aí o Michael Jordan ainda fica vivo. Aí ele entra num buraco de golfe. E tipo, uns negócios assim muito nada a ver, que a gente tivesse realmente em um filme que fosse só humanos, a gente ia dizer, caraca, isso não tem nada a ver. Mas como tinha os Looney Tunes envolvidos, era parte de um desenho animado também, aí essa disrupção toda, né? Que aceitou. Vai ter continuação de Space Jam. Com o LeBron James, hein? Com o LeBron James. Cara, eu escuto, só comentando isso aí rapidão, eu escuto essa história dessa continuação desde que eu me conheço por gente, cara. Não, mas próximo ano já é garantido. Ai, mas eu vou ter que pesquisar. Já tem título, já tem a... LeBron James, com LeBron James. Exatamente, já tem tudo. Top. Sim, pode falar, Ismael, que a gente cortou. Uma dúvida pro Vasconcelos, já que ele é o cara dos animes, Caraca, Por que nos animes, tipo,
os personagens, eles sempre têm a feição ocidental, sendo que os animes são do Oriente e tal. A ideia, até onde eu sei disso aí, posso estar falando merda, que por mais que você fale que eu seja o especialista dos animes, eu não sou. A ideia da Odyssey vem é porque é muito mais fácil de você transmitir emoções, transmitir pensamentos do personagem quando ele tem feições mais exageradas, quando ele tem os olhos grandes, quando ele tem esse tipo de coisa. Então, desde os primeiros mangás, se a gente for ver desde antigamente, por exemplo, tem o Astro Boy, que era um desenho que a gente via quando a gente... Vou refazer a frase, que eu tô sentindo que eu sou velho. Eu e o Silvino, talvez, a gente via quando a gente era pequeno, o Astro Boy, que é um dos mangás bem antigos, que ele é do Osamu Tezuka, ele já tinha os olhos bem grandes, e isso só se continuou, porque é uma forma fácil de você mostrar sentimentos, seja tristeza, felicidade, raiva. É muito mais fácil você mostrar esses sentimentos com olhos grandes e expressivos do que com olhos mais puxados para o oriental. Eu imagino que seja por isso. Faz completo sentido, realmente. Pois é. E aí, respondendo a pergunta. Aí, o que é que eu gosto? Não, o que te marcou. É algo mais profundo. Depende. Em que sentido? Porque, eu vou falar vocês primeiro, eu já falei demais agora nessa parte sobre o desenho animado, deixa vocês falarem primeiro aí, depois eu falo. Caraca, ainda bem que vocês estão falando, né, mano? Não é isso? Assim, algo que me marcou muito quando eu era pequeno, mano, era os desenhos dos carros, mano. O filme, os carros. Sim. O Relâmpago Marquinhos? Do Relâmpago Marquinhos, assim. Não só ele, mas como diversos filmes lá daquela época, como Monstros S.A. Mas eu falo assim dos carros, que eu lembro que eu assistia muito de noite, antes de dormir, mano. Aí era algo que era, tipo, bem corriqueiro na minha vida. Aí me marcou um pouco. Que é interessante, eu compartilho com isso contigo, e é interessante que quando eu fui assistir o último filme dos carros, tenho vergonha de falar isso não, eu saí do filme chorando. Mas eu não tinha água no meu corpo, mas tanto que eu chorei naquele filme, se liga. Eu chorei do começo ao fim do filme. E foi a mesma coisa com Toy Story, foi a mesma coisa com, sei lá, o Oli nem tanto, não, mas... Eu não tô chorando, eu vou te julgar agora, mas não é porque tu chorou vendo o filme, não, é porque tu chorou vendo Carros. Tu assistiu o último filme do Carros? Mas Toy Story a gente até perdoa, entendeu? Porque Toy Story é Toy Story, mas Carros... Mas é bom demais. Macho, ele. Nossa, a transição dele de passando de piloto pra coach. Nossa senhora, velho. Nossa senhora. Piloto pra coach. Mano. Eu acho que quando criança o filme que mais me marcou foi Toy Story. Eu acho que, tipo, hoje ninguém nem mais utiliza DVD, né? A galera utiliza mais o Blu-ray, que é bem caro, então o pessoal utiliza as plataformas de streaming mesmo. Deve ter sido provavelmente o primeiro filme que eu tive em DVD quando eu era criança, Toy Story. Tinha até, por exemplo, aqueles joguinhos de pegar com gancho que você, caso você consiga pegar um boneco, você ganha ele como prêmio. Sim. Tem até esse joguinho no DVD. E também o último Harry Potter, né? Harry Potter e as Relíquias da Morte parte 2, que foi a primeira vez que eu fui no cinema, então foi uma experiência, assim, única. Caraca, eu não lembro a primeira vez que eu fui no cinema, não lembro. Eu lembro o primeiro filme 3D que eu fui assistir, que foi Monstros vs Alienígenas. O meu foi Shark Boy Lava Girl, eu acho. Só comentando aí que o Ismael comentou, um saudosismo que deu pesado agora eram os joguinhos de DVD, cara. Puta que pariu, tu me lembrou uma lembrança muito boa, se liga. Os joguinhos de DVD que você jogava com o controle da televisão. Nossa senhora, muito bom, velho. Quando o Ismael falou ninguém usa mais, eu pensei que ele ia falar de VHS, aí ele mandou DVD, aí eu fiquei, tá. Não, e aí é mais velho ainda. Eu ia falar que, nesse sentido de marcar, eu acho que teve várias coisas que me marcaram de forma diferente. Por exemplo, se eu for falar nesse sentido de um filme que eu via muito quando eu era pequeno e ficou meio que marcado na minha memória, eu acho que o Pokémon 2000, que lançou há muito tempo atrás, deixa eu ver de qual ano é Pokémon 2000. Só fala que era o que tinha o Mew e o Mewtwo,
Não, o Pokémon Não, 2000 esse é o aí- que tinha Lugia. É. O Pokémon 2000 é de 1999. O Mew e Mewtwo eu tinha o VHS dele, na verdade eu ainda tenho aqui em casa. Esse aí eu também tinha, cara, eu assisti demais esse filme, meu Deus. Eu ainda tenho o VHS dele aqui em casa. Mas, pois é, eu acho que esse filme talvez tenha sido o que mais me marcou nesse sentido de assistir quando eu era pequeno. Mas tem alguns filmes que eu já assisti que me marcaram mais no sentido de emocional, assim mesmo, de me botar pra pensar e tal. Puxando de novo o negócio dos animes, pra parecer que eu sou o ataquinho mesmo. Tem 3 filmes, na verdade, que eu vou citar aqui agora rapidinho, que eu acho que são muito marcantes. Um deles é do estúdio Ghibli, que é conhecido, fez Chihiro, que inclusive também é um filme muito famoso de antigamente. E eles fizeram um filme chamado O Cemitério dos Vagalumes, que dá pra pesquisar por aí na internet, não é muito difícil de achar não, e deve ter na Netflix, que agora a Netflix tem tudo da Ghibli. Cemitério dos Vagalumes é um filme sobre a guerra no Japão, sobre um casal de irmãos que tem que sobreviver à guerra depois que os pais deles morrem e tal, é um negócio bem pesado. Bota você pra refletir sobre a vida um pouquinho. Outro também é o... Só o comentando, mas todos do estúdio Ghibli são bem nessa São pegada, maravilhosos. né? Nem todos são tão tristes, na verdade, Não, que o todos Cemitério dos te fazem ter Vagalumes é uma- bem depressão mesmo. Não, Mas- todos te fazem ter uma reflexão pesada. Foi um pouco que me apresentou para esse universo dos animes, foi o estúdio Ghibli, que é mais filme, né? Acredito eu. Ele só tem... Eu acho que ele só tem um... Não. Ele só tem um anime que lançou, que eu acho que foi feito pelo filho do Miyazaki, que é o Sim. grande diretor do Ghibli. Mas eu posso estar falando besteira, mas o estúdio em si eu acho que eles não trabalham com anime não, é só filme mesmo. Mas pois é, o Ghibli é muito conhecido aí nessa gama dos animes, eles fazem filmes muito bons de anime. Outro é o Game Pés Descalços, que esse é mais velho que... Deixa eu ver, Game Pass... O Game Pass Descalços é de 1973. Na verdade 83, desculpa. Ele é bem antigo. Ele é um filme sobre as bombas de Hiroshima e Nagasaki, sobre um menino que estava na cidade quando caiu a bomba, e ele é baseado na história real do criador desse mangá. É um mangá que virou filme. É muito pesado, mas te bota pra pensar sobre a vida. Também é meio feio, né, por ser antigo, mas é muito bom. Eu vou deixar vocês falarem de novo e depois eu falo, porque eu tô me sentindo roubando o podcast. Outro filme que me marcou também foi o Escorpião Rei. Não sei se vocês lembram, com The Rock. Lembro. Nossa. É horrível! Eu não ia falar não, porque Tipo assim, foi ó. o que marcou o cara, mas... Aquela edição do cara tá em, tipo, meio homem, meio escorpião. Quando eu vi aquilo quando pequeno, parecia, tipo, muito real, mano. Eu ficava, caraca, que massa. Como mudou, né, hoje em dia, cara. Eu não julgo, porque quando eu era pequeno eu tinha medo do lobisomem do sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas Só responder a pergunta, um filme que eu sei que me marcou, que... Meu Deus do céu, foi o... Eu vou citar 2, que me marcaram de formas diferentes. O primeiro é um filme que me marcou, que me fez repensar toda a minha filosofia de vida, de como pessoa, de o que fazer da minha vida, que foi o Life of Pi, A Vida de Pi. Vocês assistiram o filme do menino que sim, vive num zoológico com os pais dele, aí eles vão se mudar da Índia, né? Sim, eu já assisti. Aí... dizem que o livro é melhor ainda, eu não li o livro, só vi o filme. Até que ele viaja num barco com o tigre, né? Sim. Eu tenho medo de ler o livro, cara, porque aquele filme me marcou tanto, me deixou, tipo... Me deixou pesado por quase um mês, se liga, depois que eu assisti o filme. E hoje em dia eu ainda considero um dos melhores filmes já inventados pela humanidade. Com certeza ele tá no top 5 fácil. Eu acho pesado aquela fala que eles têm lá no final do cara que pergunta se os animais eram humanos, pois é. Sim. Aí ele fala o que é que você quer acreditar. Sim. E o outro filme que eu vou citar é um filme mais leve. Eu assisti esse filme numa aula de português no meu ensino fundamental, se não me engano, no 8º ano, que é A Onda. É um filme
Só ver aqui, é um filme, não é norte-americano. Não daquele de que morre todo mundo, é tipo. É a história de um professor de história que vai falar sobre autocracias, vai falar sobre ditaduras. E para mostrar como ele implementa uma, entre aspas. E os alunos vão entrando na ideia e vão se moldando, e no final eles de fato estão vivendo o que foi ensinado. Tá ligado? É um filme muito bom. Não conheço, não. Recomendo, é um filme muito antigo. Deixa eu só pegar aqui o ano pra não estar falando mais. É um filme de 2009. Eu pensava que tu tava falando do filme que se chama A Onda, que é sobre uma onda mesmo, tipo um tsunami. Ah, não. É um filme, esse é um filme... Esse é 2012. Esse teu eu tô vendo aqui, é de 2008, teu. Exatamente. É um filme alemão, cara. Muito bom. Recomendo pra quem quiser assistir. É um filme lento, não é um filme de ação. Apesar de ter umas cenas mais pegadas, mas é um filme mais focado pro drama. Enfim, é um filme muito bom, recomendo real oficial. Assim, um filme que sobre pensar, assim, que eu me lembro, um primeiro que me marcou foi o Menino do Pijama Listrado. É muito bom, eu li o livro. Outro filme que foi o primeiro que eu já tinha um pouquinho mais de consciência e que eu assisti. Menino do Pijama Listrado é daqueles que deixa depressão. É de 2008. Eu vi o filme e li o livro. E tem outro também que é um filme que eu considero o meu filme favorito, que é o... Esqueci o nome. Pariu, mano. Falo que é o meu filme favorito e esqueci o nome do filme. Tá certo. Forrest Gump. O Contador de História. Eu nunca vi Forrest Gump, eu só ouço falar. Cara, assista. É muito bom. É muito bom. Você acha que é um filme leve, você acha que tipo, é um filme tranquilo, quando você termina de assistir a primeira vez, você estiver assistindo sem focar muito, sem prestar muita atenção, alguma coisa assim, você vê, um filme, o cara tá contando história, inventando história, alguma coisa do tipo. Tem um layer por trás, cara, que deixa o filme muito bom. Então é uma história que não tem nada a ver com esse filme pra contar, mas eu conto depois. Fora do podcast. Sobre o meu filme que mais me marcou, assim, eu acho que tem dois filmes que me marcaram muito de formas diferentes. Um me marcou no sentido de botar pra pensar sobre o mundo e tal, não nesse sentido mais filosófico, mas no sentido, tipo, do que a gente é capaz, do que pode acontecer, não sei o que todo mundo deve ter visto, que é o famoso Interstellar, né? Sim. Que... Esse eu acho que ele me marcou no sentido de pensar, tipo, em tudo que a gente não conhece ainda, né? Do mundo, de como as leis da física funcionam em situações extremas que a gente não tem como estudar ainda. Eu acho que ele bota você pra pensar nas coisas muito, muito legais, sabe? Nesse sentido. E eu acho que o que é mais legal sobre ele é o fato dele ter sido todo embasado realmente no que a gente conhece da ciência. Tanto que tem a gente há pouco tempo teve aquela reprodução em imagem do buraco negro, né? E foram ver que a do Interstellar estava bem semelhante, né? Porque ela tinha sido feita com base em estudos do que se pensava parecer um buraco negro. Então quando a gente conseguiu fazer aquela reprodução, vimos que estava bem parecido mesmo. Então eu acho que aquele filme ele marca por essa semelhança, por esse te fazer pensar no quesito ciência e tal. E o filme que mais me marcou pessoalmente tem um diretor japonês que o nome dele, que ele também é muito conhecido, assim como o Hayao Miyazaki. O nome dele eu esqueci o nome dele. Eu tô relembrando ao vivo aqui, o cara, um dos meus diretores favoritos, eu esqueci, Makoto Shinkai. Makoto Shinkai, ele faz vários filmes, como por exemplo, um que ficou muito conhecido recentemente, que foi aquele Your Name, que tinha na Netflix, eu não sei se ainda tem, que eu acho que foi tirado. Tem. Aliás, Your Name tem, o resto é que foi tirado, que tinha outros filmes dele lá também que tiraram. Que um dos filmes que ele fez
é um dos filmes que mais me marcou, porque todos os filmes dele são uma coisa meio relacionada a relacionamentos, sobre como a distância afeta esses relacionamentos e tal. E tem um filme dele que se chama 5 centímetros por segundo, que pra mim é o melhor filme que eu já vi. Ele bate assim forte, e ele tem uma música nesse filme, que é a música que ele usa pra mostrar a coisa, tipo, é a música tema do filme, e ele toca em momentos que são mais tristes e tal também, que é a música de um cantor japonês muito antigo. Ele é tipo um Roberto Carlos japonês, de tão antigo assim, que ele canta uma música sobre quando ele perdeu a namorada dele num terremoto. Aí você imagina o nível da tristeza. Esse filme ele é o que mais me tocou, assim. No sentido de bater no coraçãozinho. Pois é, então aí esse filme foi o que mais me marcou, assim. Mas ignorando essa parte, né, que todo mundo já falou, eu queria que vocês comentassem aí pra gente poder finalizar nosso programa aqui com chave de ouro. O que é que vocês têm de recomendação aí pro pessoal que tá assistindo a gente poder ver? Eu tenho 3 recomendações. Uma é uma minissérie da HBO, acho que se eu não me engano é do início dos anos 2000, ou sei lá, da década de 90, não sei bem exatamente, que é Band of Brothers, que fala sobre uma companhia do exército americano na Segunda Guerra Mundial, que é basicamente eles mostrando lá na época do nazismo, etc. É muito massa. Também um documentário que foi lançado na Netflix recentemente, que o nome é The Dilemma Social, que é o dilema, na tradução em português ficou o dilema das redes, que fala sobre o quanto essas grandes companhias de redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, etc., estão utilizando os nossos dados para fazer manipulação em eleição, moldando o nosso comportamento nas próprias redes sociais, etc. E por fim, é um filme argentino que o nome é Relatos Selvagens. Tipo, nesse filme são contadas pequenas histórias que não possuem ligação entre si, que basicamente eles mostram o ser humano na sua maior essência. Por exemplo, nesse filme não existem pessoas boas ou pessoas ruins. Eles mostram pessoas por exemplo, em situações extremas. Por exemplo, se a pessoa ficar em um estresse ou, sei lá, momentaneamente a pessoa ficar com uma raiva extrema, até quando essa pessoa pode ir pra suprir essa necessidade. É um filme muito bom, ganhou diversos prêmios. É um filme argentino, Relatos Selvagens. Então essas são as minhas 3 recomendações. Pode falar, Paulo. Eu também tenho 3 recomendações. A primeira é Atypical, é uma série sobre um jovem autista. Aí passa, tipo, bem como é a vida dele. Ele é um adolescente, aí passa como é ele ter aula, como ele se envolver com outras pessoas, como ele se envolver com a vida do mundo adolescente, assim. Aí ele tenta arranjar uma namorada. Aí fala, tipo, bem como é a vida dele, assim. Eu também queria falar aqui sobre Peaky Blinders, né? Não tem como deixar de fora. Assistam pra vocês aprenderem a serem frios e calculistas. É uma série muito boa, sério, é sobre uma gangue da Inglaterra, em que eles começam a crescer de forma ilegal, mas mostra como era a vida lá no século XX, mais ou menos, na Inglaterra. É muito boa, Peaky Blinders, assistam. E por último é o filme Tok Tok, que é sobre um doutor que ele trata pessoas com toque. Aí ele acaba que reúne várias pessoas com toque e cada um mostra o seu toque um para o outro. Tem um que xinga muito, tem um que não consegue pisar em linha, tem um que só usa listras. Isso é um filme? É um filme. Mas é um filme documentário ou é filme tipo de história mesmo? Não, é filme de história. Legal, interessante. Sobre pessoas com toque. Não, vai me dar agonia. Eu vou ficar com toque dos toques alheios. Tipo, dá isso. Mas é muito bom o filme, assista, muito bom. Toque. Eu tenho só 2 indicações. Uma é
recomendar aqui de fato, quem tiver interesse pela história, assistir o filme A Onda. É um filme antigo, talvez seja difícil de achar, mas revirando a internet talvez achei em alguma plataforma de streaming aleatório. E a outra é uma série, tem na Netflix, são 2 temporadas, já foi encerrada a série, infelizmente. O nome da série é The Get Down. É uma série, um drama musical que se passa por volta dos anos de 1970, no final dos anos de 1970, em Nova York, e mostra a criação do hip hop, da música disco, da música do hip hop, de como era a vida lá. É uma série muito boa, acompanha a vida de um adolescente que está entrando no mundo do hip hop, tentando não ir para o mundo das drogas, enfim, e mostra como era a corrupção na época. É uma série muito boa, uma série musical, acho que é a primeira que eu assisti, de série musical, de música e tudo mais. E Série tá aí a musical de recomendação, é muito bom. Então, pra finalizar aqui, eu vou dar minhas recomendações também. Vou tentar dar de coisas que são boas, mas não são tão conhecidas, né? Pra tentar trazer coisa nova pro pessoal que esteja vendo. Primeiro, eu vou dar um desenho animado da Netflix, que o nome dele é Final Space, que ele é a história de um cara que ele foi preso numa estação espacial por ter cometido um crime, e meio que injustamente é a história dele, é a história dele tentando se livrar de um vilão do espaço. Aí tem comédia, tem um monte de coisa, é muito bom. Pra quem gosta desse tema mais sci-fi e tal, muito interessante. O outro é uma série que tem na Netflix, que ela é bem desconhecida, que o nome dela se chama Midnight Dinner Tokyo Stories, que ela é sobre a história de um restaurante no Japão, onde ela é baseada num mangá, mas ela é feita com pessoas mesmo, é uma série com pessoas reais. Ela é uma história sobre um restaurante no Japão que o dono do restaurante ele cozinha qualquer coisa pra você, desde que você leve os ingredientes pra ele. Aí em cada episódio vão pessoas diferentes, com ideias diferentes sobre a vida, e cada episódio é focado na pessoa que vai lá, ela conversando com o dono do estabelecimento, contando a história dela e tal. É bem legal pra quem gosta da cultura japonesa, do Japão mesmo, e não de anime, essas coisas, pra conhecer um pouco mais sobre. É muito bom. E por fim, um filme pra fechar, um desenho animado, uma série, um filme. Eu deixo recomendado o filme que eu tinha dito que era o meu preferido, que como o Your Name tá famoso aí, todo mundo foi atrás de ver ele, mas poucas pessoas ouviram falar nos 5 cm por segundo. Vou falar pra ver ele, o nome é estranho, mas o filme é bom, vale a pena. E é isso. Por mim, a gente pode terminar por aqui. O que vocês acham, pessoal? Também acho. Bora. Deu show. Eu também concordo. Então, obrigado a todo mundo que está assistindo, por ter acompanhado a gente aqui nas semanas passadas, nas semanas que virão. É isso, muito obrigado. Sigam a gente nas nossas redes sociais, só para fazer uma propaganda a mais. E vocês querem se despedir aí também? Muito obrigado por terem nos escutado até aqui, e até a próxima, pessoal. Novamente, Obrigado, só agradecer aí a audiência. Seguir a gente no Instagram, Pet Computação, sem o C cedilha, sem o tio no ar, ou seja, Pet Computacão. As redes sociais aqui dos integrantes vão estar aí na descrição, então é isso. Obrigado, pessoal, para quem assistiu até aqui. Espero que assistam de novo os nossos podcasts. E se alguém chegou aqui, pelo amor de Deus, mano, comenta oi. Só pra gente saber se chegou alguém, né? Só pra saber se chegou alguém até aqui.